os isentões, coloca no mesmo saco que vocês, o Deltan e companhia. Vamos entrar no assunto STF, o principal assunto do dia, que eu espero que os meus amigos queridos isentões possam refletir sobre o que eles estão, de alguma forma, ajudando a criar no Brasil. O monstro que eles estão alimentando. Eles são como gremlins, como gente que está alimentando o gizmo depois de meia-noite, sem se tocar que os gremlins vão ocupar a cidade e tocar o rebu, tocar o caos. Então, o Barroso é o que mais confessa, né? Porque ele é o mais ideológico ali. Então ele acredita nisso. O judiciário no Brasil tem um papel diferente do resto do mundo. Ah, eu percebi. Tipo, no resto do mundo civilizado, ocidental, o judiciário tem um papel mais contido. Tipo, principalmente na Suprema Corte, fazer valer as leis, a Constituição. E no Brasil, criar as leis, derrotar o bolsonarismo, dar entrevistas o tempo inteiro, inclusive em programas de cultura pop da Globo, para empurrar a história. Então, são papéis muito distintos. Só fica esquisito conjugar isso com a recivilização que o Barroso pretende, porque ele quer levar o Brasil rumo a países mais civilizados. Mas ele mesmo admite que esses países não têm a mesma postura que a Corte Suprema tem no Brasil. E por motivos óbvios. Por exemplo, em nenhum lugar do mundo um poder judiciário prende um ex-assessor do presidente por ele supostamente ter feito uma viagem que ele poderia ter feito. E aí ele tem um ônus da prova de provar que não fez, ele prova que não fez, e mesmo assim fica 6 meses preso. E aí agora vem a desculpa mais esfarrapada do mundo. Alô, isentões, é com vocês que eu estou conversando hoje. Vocês acham razoável isso? Felipe Martins simulou ter ido aos Estados Unidos para se esconder da polícia. Então, eu peço um pouquinho de lógica a vocês. Ele podia viajar aos Estados Unidos, nada o impedia. Ele simulou a ida, fez uma entrada criminosa no país com o passaporte cancelado e foi se esconder da polícia. Aonde? Na casa da esposa, que é o primeiro ou o segundo lugar que a polícia iria procurá-lo. Se ainda fosse na casa da sogra, vai lá. É mais difícil imaginar que alguém vai para a casa da sogra. Mas na casa da esposa, onde ele foi preso, como é que fica a narrativa? Como é que vocês dormem à noite sabendo que isso foi plantado pela mídia, por exemplo? Com o apoio de muitos de vocês, que odeiam o Felipe Martins. Eu entendo, vocês não suportam o Felipe Martins. Eu já tive tretas com ele no passado. Então, às vezes, a postura dele, colocar uma coisa, pode ter soado meio arrogante. Vocês não gostam dele, tá tudo certo. Ou talvez alguns de vocês queriam o cargo que ele teve no governo Bolsonaro e aí ficaram com um pouco de inveja. Vai saber. Mas o ponto é, alguma coisa no caso do Felipe Martins soa razoável? Então, vocês têm que denunciar isso. Porque hoje é o Felipe Martins o alvo. Amanhã pode ser um de vocês. E isso não é razoável. Lembrando, a viagem foi um furo de reportagem do Guilherme Amado no Metrópolis. Guilherme Amado já saiu do Metrópolis. A equipe de advogados do Felipe Martins está em contato com o governo americano, com Marco Rubio, que vai ser o secretário de Estado. E eles estão levando esse caso muito a sério porque adulterar documento de entrada de alguém no país é crime grave, que ameaça a segurança nacional. Dessa vez foi o Felipe Martins, um inocente cujo crime é ajeitar a lapela do terno assim. Mas pode ser um terrorista amanhã. Pode ser alguém do Black Lives Matter, da Antifa, do Hamas, do MST, entrando dessa forma ilegal no país. É uma perda de controle muito grave. Tem que averiguar. Aí, olha só o Estadão, o jornal que vocês isentões mais gostam, porque é o jornal tucano por excelência. Traidores da pátria. Revelação de audacioso plano. Eu usaria adjetivos distintos. Plano surrealista, mirabolante, esquisito e incrédulo. Mostra até onde os golpistas pretendiam chegar com seu furor delitivo para manter Bolsonaro no poder. Mas veja, a turma da Globo já aventou aí uma possibilidade de... como é que é? O golpe do golpe. O golpe do golpe. Então, Estadão, talvez o Bolsonaro seja o mais inocente nessa história. Nós vamos ver algumas coisas que a própria mídia trouxe que colocam o Bolsonaro como alguém sempre cioso das tais 4 linhas.
Inclusive, uma ala da direita o chama, até hoje, de frouxo por isso. Então, os vários problemas que qualquer pessoa identifica nessas narrativas todas, e vamos combinar, meus caros isentões, que tudo que existe até agora são narrativas. Porque, de concreto mesmo, tem muito pouca coisa. De tudo que veio nas narrativas, não dá para criar elo nenhum com o 8 de janeiro, com o Bolsonaro comandando qualquer coisa que seja, com um grande plano mirabolante conversado por rede social para envenenar, matar. Tudo isso é muito surreal. Vocês estão vendo que não pegou. E não pegou por um motivo óbvio. As pessoas estão fazendo perguntas. E as perguntas estão sem respostas. Então, de novo, golpe do golpe? A gente vai falar dos personagens, esses que estão indiciados no inquérito do golpe, mas eu queria contar pra vocês também que dentro da Polícia Federal, alguns investigadores suspeitam até que poderia ter o golpe do golpe. Por quê? Vocês vão se lembrar, eu até recuperei aqui também, quando do relatório da operação dessa semana que prendeu aquelas 5 pessoas suspeitas de estarem envolvidas com plano de execução contra Lula, Alckmin e Moraes, a gente informou aqui que a investigação achou documentos com indícios de que militares que planejavam a morte desses personagens previam criar um gabinete de crise com os generais Braga Neto e Augusto Heleno no comando. E aí eu fui ouvir algumas fontes da PF, eles me dizendo que eles têm essa suspeita, inclusive, de que se o plano fosse em frente, fosse efetivado, eles acreditam que militares poderiam até tirar Bolsonaro do poder. E aí eles citam exatamente esse trecho aqui pra mim. Ou seja, Bolsonaro como vítima de um golpe. As coisas mudam, o mundo não... como é que é? O mundo não vira, capota. É uma coisa impressionante, né? Mas vamos lá. Outro editorial do Estadão. Tentativa de golpe com nome e sobrenome. Bolsonaro? Jair? Embora já esperado, o indiciamento de Bolsonaro e de seus principais assessores pela PF dá contornos dramáticos às revelações de que o país esteve supostamente à beira da ruptura. E de novo aqui, meus caros, na própria peça escrita por Alexandre de Moraes, que menciona na terceira pessoa 44 vezes Alexandre de Moraes, e que decidiu 4 prisões, a coisa mais repetida é possivelmente. Não é preciso ser jurista para entender a fragilidade desse argumento do ponto de vista jurídico. Possivelmente ele foi na padaria porque ele queria matar o padeiro. Possivelmente ele comprou veneno de rato porque ele ia usar na sogra. Não é assim que se faz um inquérito. Então, é tudo muito frágil. E outra coisa que a mídia ignora por completo, e vocês, meus caros isentões, para quem eu estou dedicando a live hoje com o coração aberto, e eu estou falando sério. Eu não estou sendo irônico aqui. Estou falando sério. Porque na família de vocês deve ter gente que tem esse perfil. O cara odeia o Bolsonaro, o cara é tentado a acreditar na Globo, mas ele está usando pouco a razão dele. E eu estou tentando falar a razão porque eu acredito na capacidade racional da imensa maioria das pessoas. Então, estou tentando falar, sem criar animosidade a priori. Está faltando na narrativa de todos esses veículos de comunicação aquilo que o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Barroso também repetem ad nauseum, que é o contexto. Eles estão forçando a barra para criar elos onde não existem, a princípio, ou pelo menos não aparentemente. E eles estão fazendo isso com a desculpa de que tem que ver o contexto, o big picture. Teve o 8 de janeiro, não teve? Teve. Teve um cara malucado que mandou uma mensagem falando 4 linhas é o cacete, não teve? Teve. Então, todos tramaram, desde o começo, uma mega ultra operação para puxar Alexandre de Moraes pelos cabelos em praça pública e enforcá-lo. E falhou o golpe porque ele não tinha cabelo. Não é assim que a coisa funciona. Mas estão querendo encaixar o contexto na história. Então, vamos lá. Por que a imprensa não fala, em momento algum, do contexto de que esses militares, ou mesmo Bolsonaro, ou quem quer que seja, tenham discutido, por exemplo, o artigo 142? Que tal lembrar que o Alexandre Ramagem não pôde ser apontado para a Polícia Federal e era uma prerrogativa do Bolsonaro? Que houve centenas de medidas do STF para impedir o governo do Bolsonaro, que na pandemia usurparam dele qualquer liberdade de escolha como representante e chefe do Poder Executivo da União. Que o TSE virou partidário, que perseguiu veículos de comunicação como a Jovem Pan porque davam voz a conservadores. A Globo não tinha um conservador e ninguém foi lá perturbar que tinha pouca equivalência partidária, como fizeram com a Jovem Pan. Que a Gazeta do Povo não pôde fazer reportagem mostrando o elo histórico do Lula com ditadores comunistas. Que muita gente criticava e sempre criticou o processo eleitoral, mesmo na esquerda. Requião, Ciro Gomes, o próprio Lula, Simone Tebet, e que de repente questionar o processo eleitoral virou
tabu, crime, ataque à democracia. Se vocês colocassem esse contexto na narrativa de vocês, será que as pessoas iam considerar tão anormal assim os militares discutirem o que existia para ser feito dentro das 4 linhas? Porque todo o truque da imprensa e do STF e do PT, foi o tema da minha coluna na Gazeta na sexta, consiste em chamar de reuniões golpistas aquilo que eram reuniões para discutir a interpretação de um artigo da Constituição, que pode convidar o Ives Gandra Martins, um dos mais renomados juristas, que estava na promulgação da Constituição, para discutir. Isso não pode ser confundido com golpe. Eles chamam de atos golpistas qualquer um que saiu para protestar contra o resultado eleitoral. Daí você já vê que eles chamam de golpe qualquer crítica ao processo eleitoral. Então, eles entregam o truque da forma que eles usam golpe em outras ocasiões e outras circunstâncias. Então, está muito claro, meus caros isentões, se vocês pararem para pensar um minutinho, ou vocês vão chamar todos que foram se manifestar até o 8 de janeiro, porque foram muitos foram antes. Já estava rolando manifestação. Vocês vão chamar tudo de golpista? Eram todos golpistas? Não eram. Vocês sabem disso. Vocês devem ter parentes que foram ou que defenderam gente que foi. Não eram golpistas. Agora, o ladrão voltou à cena do crime. O ladrão foi solto pelo STF num malabarismo ridículo. Os ministros do STF/TSE estavam agindo de forma totalmente partidária. Tudo isso num sistema opaco, numa urna eletrônica pouco confiável, que Butão, Bangladesh e Brasil adotam. Tudo isso gerou indignação e essas pessoas estavam de forma muito mais acurada e premonitória do que vocês, meus caros isentões, antecipando que fazer o L não ia salvar a democracia coisa alguma, ia botar o Brasil onde está hoje. E vocês estão vendo, o Brasil hoje está no eixo do mal. A economia está degringolando. O Armínio Fraga está com medo. O João Amoedo está criticando o PT, que na linguagem deles é ataque. Então, o Armínio Fraga, a Helena Landau e o João Amoedo estavam errados quanto à volta do PT. Não voltou com o Armínio Fraga de mão dada. Voltou com o Haddad, que é o próprio Lula disfarçado de carinha de tucano. Então, a turma que estava em frente aos quartéis estava mais ciente do perigo que o Brasil corria do que vocês. Hoje vocês podem compreender isso. Vocês não podem estar satisfeitos com os rumos do Brasil. Vocês devem ter alguma saudade do Paulo Guedes, por mais que vocês nunca admitam. Então não eram golpistas. E eles chamam todos de golpistas. Logo, eles chamam reuniões para discutir 142 de golpista, mas não são. Não são reuniões golpistas. E nada foi feito. Por quê? Porque se concluiu que talvez tinha um custo alto, que o dia seguinte era complicado, que o mundo não ia reconhecer. Sei lá. O fato é que cogitar um crime e não fazer já não é crime. E vamos chegar lá. Mas cogitar isso, com certeza, é do jogo. Pergunta ao Vilas Boas, que disse que a Dilma o sondou para um estado de sítio na época do impeachment. E ela não está presa. O editorial da Gazeta é bem mais ponderado. Plano homicida contra Lula é gravíssimo, mas não justifica abuso. Então, primeiro, eu até acho que a Gazeta tratou como valor de face o tal plano. É mirabolante demais para ser crível. Mas mesmo que exista, não justifica tudo o que o STF fez e vem fazendo. É o óbvio ululante. Nem a insanidade, já atestada pelos atos de um Francisco Luiz, nem a insanidade de militares que possam ter de fato planejado envenenar ou explodir um presidente ou ministro, justificam toda a conduta que o STF vem utilizando. É o óbvio. É inaceitável, diz a Gazeta, que cada novo episódio desse tipo, real ou fabricado, né, sirva de pretexto para mais relativização das garantias democráticas, mais perseguição, mais restrições à liberdade. E agora eu vou falar de verdade com o isentão, do fundo do coração. Pelo seguinte, eu vou admitir que tem gente na direita que também quer relativizar isso tudo. Por eles entenderem a ameaça que o petismo representa. E eles estão certos. Vocês estão errados quanto à ameaça da direita. Vocês estão errados. Da direita bolsonarista. É que nem a coisa do Trump nos Estados Unidos. Fascista. Não é. Isso é ridículo. O Biden
vai fazer uma transição suave, porque ele não é nazista, ele teve 4 anos lá e foi tudo tranquilo. O Bolsonaro também. Então, vocês estão errados nisso. Mas o PT é uma ameaça de verdade. E muita gente de direita vira e fala, não dá para lutar contra essa gente dentro das 4 linhas. Então, muita gente na direita defende a relativização das instituições e das regras do jogo para derrotar o inimigo. Então, eu quero que vocês pensem que vocês estão fazendo isso. Vocês sabem que o Alexandre de Moraes está agindo fora da lei. Só que vocês estão falando assim, puta, mas é para impedir a ameaça bolsonarista. Então pode. Mas pode? Porque como é que então vocês vão criticar eles que defendem a mesma coisa? Que a gente comece a promover prisões arbitrárias, truculência, haja a margem da lei para poder pegar os inimigos. É o que vocês estão defendendo, vocês estão condenando eles e querendo que eles paguem um preço, sejam punidos, pelo que vocês estão aplaudindo no sistema e no Alexandre. Então, tá incoerente. Ou a gente defende o rule of law, ou a gente defende o arbítrio. E se a gente passa a defender o arbítrio, é uma disputa tribal. É qual clã consegue ser mais forte, é força bruta. Então, vocês perdem toda a moral de condená-los. Vocês estão querendo usar a força bruta contra eles. E eles estão virando e falando, nós vamos pegar o TACAP e usar contra vocês. E vocês não têm nenhuma moral para condená-los. Vocês declararam a guerra dos abusos, a guerra dos arbítrios, que é a guerra tribal. Percebe? Porque se é para ter alguma coerência, Fafá de Belém sugeriu comida venenosa para Bolsonaro. Ela falou em público. Era uma pessoa famosa, figura pública. Isso é, basicamente, externar um plano de ação. Rodrigo, claro que ela de fato não pensou em executá-lo. Entendi. E 2 ou 3 militares amalucados no Signal, falando tem que matar esse cara mesmo. É um plano concreto? Com dia, hora, veneno do rato comprado na loja tal, com documento falso para despistar. É isso? Mário Sérgio Conte, colunista da Folha, propõe um golpe militar para derrubar Bolsonaro. E, claro, Hélio Schwartzman, dos isentões, o que acha que é mais racional de todos, desejando a morte do Bolsonaro na sua coluna em destaque na capa da Folha de São Paulo, mas tudo com muita ciência e razão. Se ele morresse, ia ser melhor para o mundo. Entendam por quê. Tá. Janot foi armado para o STF para matar Gilmar Mendes. Quem disse isso? Janot, na sua autobiografia. Confessou por escrito. Outra coisa que nós estamos adentrando perigosamente no terreno da especulação o tempo todo, da futurologia. E o Lindbergh Farias, o Lindinho, ele tem bons assessores que conseguem prever o futuro. Em março, ele escreveu que, segundo Mauro Cid, Braga Neto daria R$100 mil para o Major Rafael Martins de Oliveira, para que ele mandasse um grupo de membros das Forças Especiais, os Kids Pretos, que ele mencionou em março e eu nunca tinha ouvido falar até essa semana, durante a articulação golpista. Ou seja, a ideia era dar dinheiro para esses Kids Pretos irem para a articulação golpista. Ele já sabia disso tudo em março. Mas era para matar alguém envenenado? Ali, então, no 8 de janeiro, era para pegar quem não estava lá, porque era um domingo, e envenenar em praça pública na frente de todo mundo? É um negócio meio esquisito. Era isso? As informações não estão batendo de quem tem insider information, pelo visto. Olha o Lindbergh, no dia 9 de novembro, começo desse mês. Semanas, portanto, antes das prisões. Mais uma bomba. Kids Pretos fizeram um plano de emboscada contra Alexandre de Moraes e Lula. Como é que ele sabia disso? Eu não sabia nem quem eram os tais Kids Pretos. Ele, Lindinho, sabia que tinham feito uma emboscada no dia 9 de novembro. Que tinham planejado uma emboscada. Como é que o Lindinho está sabendo dessas coisas? Será que a Polícia Federal, pelo menos a ala alexandrina, a Gestapo, tem agido a mando do Lula em conchavo, conluio, mancomunados com os ministros do Supremo? Será que era isso que eles debatiam naquela reunião fora da agenda? Quando o tio... Eu cismei com o tio Fanta, mas não é Fanta. Que a Janja chamou de bestão, que se matou com fogos de artifício, derrubando narrativas também de ataque terrorista, homem-bomba. Se é que ele se matou e não foi abatido.
Era isso que eles falavam ou tramavam naquela reunião? Fora da agenda? Vocês, isentões, estão confortáveis com essa harmonia entre os poderes, sem nenhuma independência prevista na Constituição? Porque isso é conluio. Isso, no limite, pode ser configurado até mesmo formação de quadrilha. É assustador. O STF incorporou o Minority Report no modus operandi. Nós estamos falando de crimes de opinião, crimes que vão acontecer e que eles do sistema sabem muito antes. Aqui, 3 detetives da Polícia Federal, que eu flagrei em primeira mão para vocês. Consegui essa foto exclusiva de 3 detetives da Polícia Federal Alexandrina, tentando identificar quais crimes serão cometidos pelos bolsonaristas. E aqui está o Alexandre de Moraes, vislumbrando exatamente cada crime que cada um de nós vai cometer. Até o padre, coitado. Padre José Eduardo, uma figura queridíssima. Estão jogando o Brasil no abismo do crime por pensamento, diz especialista sobre o STF. Vocês estão confortáveis com isso, isentões? Vocês acham que o Brasil vai numa boa direção, criando o crime do pensamento? O crime do possivelmente faria? Eu acho isso temerário. E olha, eu sou cidadão americano e moro aqui. Não vai acontecer nada comigo. O Alexandre pode me indiciar, pode mandar me prender, que ele não vai me prender. Esquece. Tem uma turma que eu vejo que fica torcendo. Um dia você vai... Não existe extradição de cidadão americano. Esquece. Esquece. Eles não conseguem extraditar o Alan dos Santos. Esquece, porque não tem crime. Muito menos um cidadão americano. Então esquece. Pode tirar o cavalinho da chuva. Isso não vai acontecer. Eu tô safe. Agora, vocês não. Vocês estão no Brasil. E vocês estão alimentando um monstro. Ele já tá igualzinho ao Gremlins. Já pipocou vários Gremlins. Já estão naquela cena do cinema, tocando terror. Entrega a idade, né? Tem que ter mais de 40 anos. E vocês ainda estão tratando que nem guismo. Ai, que fofinho, fazendo carinho, achando que é um shih tzu esquisito. É um Gremlin. São vários Gremlins. Porque o Flávio Dino chegou lá já, comunista. O Lula botou com orgulho um comunista na STF. Chegou lá, chegando, né? Querendo o Marcel Van Hatten em inquérito por falar no púlpito, na tribuna. Então, isso é muito perigoso, gente. Vocês não estão vendo? Vocês estão achando graça ainda? Vocês acham ainda que vai ficar restrito a bolsonaristas? O Marcel, por exemplo, não é. O Marcel é do Partido Novo. Um partido que a ala do Carlos Bolsonaro, digamos assim, chama de os isentões. Coloca no mesmo saco que vocês. O Deltan e companhia. Então vocês estão vendo aonde a coisa está indo? O Deltan foi alvo, meu Deus. Então, dentro da direita, tem briga, né, de tribos. O Deltan é massacrado por uma ala da direita caçabista, que acha que eu sou instrumento do Partido Novo, enfim, essa loucura toda. Mas eles acham que eu sou novo. Então eu já estou quase como um isentão para essa ala bolsonarista. Mas vocês acham que vai faltar quanto para chegar em vocês? Eles já foram para cima da Folha de São Paulo uma hora ali, quando veio a reportagem do Fábio Serapião e do Glenn Greenwald. O que a gente pode dizer é que sim, houve um golpe de militares, inclusive militares da ativa. Está claro que esses indiciamentos vão demandar uma reforma das Forças Armadas e das estruturas que levaram à permeabilidade das instituições. Disse na Globo News lá um desses especialistas. Como aponta o Ruschel, o objetivo está claro. O expurgo das Forças Armadas. Tem método. Aconteceu na Venezuela. Aconteceu exatamente assim na Venezuela. Olha o Noblar dando o caminho das pedras. Jair Bolsonaro parece recado do sistema. Tem uma saída para escapar da prisão. Se vender para o Centrão e entregar os milicos. Dizer que, apesar da pressão dos militares, ele não quis o golpe. E coloca os militares na fritura. Ricardo Noblar, aquele que passa o final de semana confraternizando com Toffoli. É recado? Querem destruir as Forças Armadas no Brasil. Como fizeram com a Venezuela. Porque aí eles vão aparelhando e o que sobrar das Forças Armadas é tudo uma cúpula cooptada. Tudo tem método. Juíza manda prender 59 oficiais anti-Chaves. 14 generais fazem parte do grupo acusados de ter promovido uma rebelião contra o governo. A opositora também é acusada de complô.
É tudo muito parecido. Aliás, hoje em dia, você pode fazer até um jogo legal de fim de semana. Você pega as notícias de Brasil e Venezuela, esconde o país e faz o outro adivinhar. Teste cego. Quem disse isso? Maduro ou Alexandre de Moraes? Onde isso aconteceu? Brasil ou Venezuela? Olha que jogo legal. Um Master melhorado. Master era um jogo legal, forçava seu conhecimento geral. Na época que eu era moleque, eu era bom. Então, esse é um jogo legal de final de semana. Brincar disso, porque tá muito difícil acertar. É tão parecido. É ou não é? Maduro acusa uma líder opositora de complô para assassiná-la. São coincidências da vida. Aí, o UOL vai lá e chama o José Dirceu para falar sobre tudo isso. Não tem como levar a Brazuela a sério, né? Como diz a Bárbara. O Zé Dirceu, o maior golpista de todos, o codinome Daniel, treinado em Cuba. Alô, isentões, vocês estão vendo isso? Vocês estão vendo os veículos da mídia que vocês estão aplaudindo? O que eles estão fazendo? Para impor uma narrativa, chama aí o Zé. Que Zé de Abreu? Não, Dirceu. Pior ainda, chama o Zé Dirceu. Está reabilitado pela justiça, pelo STF. Pode ser eleito. O Bolsonaro não. Vocês conseguiram que o Bolsonaro ficasse inelegível por fazer uma reunião com embaixadores para falar do processo eleitoral. E o Zé Dirceu elegível e o Lula eleito. Vocês conseguiram isso. Vocês estão achando isso razoável? Vocês acham isso aqui razoável? Moraes misturar Pelé e Deus, porque Pelé é o rei do futebol, ele pode falar em terceira pessoa. E Deus é uma trindade que tudo pode. Então o Moraes está achando que é o rei da democracia brasileira e o Deus do Poder Judiciário. Ele é o único juiz que não precisa ser suspeito para nada, em que pese ele ter sido considerado suspeito para um outro caso. Agora, o caso onde ele é alvo de um complô de assassinato, ele pode decidir. E ele pode convocar o Mauro Cid para um interrogatório. Senhor Mauro Cid, é verdade que o senhor queria me matar? Não, veja bem, Vossa Excelência. Não, o senhor queria me matar ou não? Como é que você ia me matar, hein? Não, Vossa Excelência, isso não existe. Gente, não precisa ter estudado direito. É o óbvio ululante do Poder Judiciário. Um juiz não pode julgar em causa própria. Ele não pode julgar nada onde exista um mínimo de conflito de interesses. Parentes, um caso que ele militou a vida inteira e ele vai julgar, ele não pode. Agora, o caso em que ele é a principal vítima, isso é grotesco demais. Alô, juízes do Brasil. Vamos falar agora com a magistratura brasileira. Eu sei que vocês estão incomodados, só que vocês têm que ter coragem de botar a boca no trombone. Os juízes desse Brasil têm que criticar, para começo de conversa, o fato de que nenhum ali, à exceção do Fux, é juiz. Nós temos uma Corte Suprema, a última instância do Poder Judiciário, que não tem juízes. Eu acho que devia ser só desembargadores. Juízes mais experimentados. Porque na primeira instância tem lá uns mais idealistas que ainda não entenderam, às vezes, o recado do Scalia, do Antonin Scalia. Juiz que só decide de acordo com aquilo que ele gosta não é um bom juiz. Ele não está lá para fazer valer as suas ideias e nem empurrar a história. Ele está lá para fazer valer as leis que foram paridas pelo poder legislativo, que é quem legisla. Então isso aqui é muito estranho. É surreal. Cid é aconselhado a falar tudo a Moraes. E lembrado que idolatria de Bolsonaro pode dar 20 anos de prisão. Recadinho, hein? Publicado no Globo um dia antes da audiência. Como disse o Rogério Marinho, senador líder da oposição, pau da arara da era moderna. Isso é tortura. Lembra aí, ó, ou entrega o que a gente quer, ou vai ficar preso muito tempo. E, by the way, fontes presentes no depoimento do ex-ajudante de ordens afirmam que não é verdade que ele confirmou que Bolsonaro sabia de tudo, porque o advogado teria dito isso. Até a Globo teve que desmentir. Falou que os ministros do STF entenderam como tom de ironia. Estranho pra burro, né? No fundo, eles estavam discutindo o artigo 142. Isso é crível. E também é legal. Não há crime aqui. Cid diz que Bolsonaro pediu alteração em decreto para regulamentar artigo 142. Dentro das 4 linhas, meus amigos. Pode discutir. E não foi feito. Vocês podem até dizer, falar, não, mas a minha interpretação é de que é golpe. Aplicar o artigo 142.
Ok. Não podia discutir? Não foi feito. Podia discutir. Vocês sabem disso. Então, tudo nesse caso é muito estranho. E o Cid está sendo coibido de alguma forma. É tortura, como diria Gilmar Mendes, falando da Lava Jato. Pô, isso não está muito pior? Está muito pior, dando um recado direto, né? O grupo teria montado tocaia próximo de apartamento. De novo, as narrativas, os termos que eles usam. Vamos lá. Se existia um debate para instaurar um estado de sítio, interpretando que isso era legal, constitucional, você não ia ter uma equipe de monitoramento dos passos do Alexandre de Moraes, que precisaria ser preso? Não é o óbvio, o ululante? Então, a conclusão dele de que se você estava pensando em monitorar o ministro, é porque você ia matá-lo envenenado e arrancar os cabelos dele. Não. Isso é uma interpretação, é um salto quântico. Não há nada que diga isso lá, nem naquele relatório enorme. Enquanto isso, vamos aos dados da realidade, aos fatos concretos. O STF manda soltar 15 integrantes de quadrilha que opera tráfico de drogas em Campinas. E isso não é um caso isolado. É a notícia da semana. É uma por semana nessa linha. Vocês acham que o STF está de fato protegendo a democracia brasileira da ameaça bolsonarista? Ou vocês acham que o STF está protegendo marginais de todos os tipos, corruptos, graúdos e traficantes? Porque me parece ser o segundo caso. Bolsonaro negou pedido de general para botar o ministro a favor do golpe. Estranho esse golpista, né? Ao saber dos planos de golpe e não punir os envolvidos, Bolsonaro aderiu ao ato, dizem especialistas. É sério que vão meter essa? Então agora é o crime de omissão. Então Bolsonaro não colocou o general golpista onde queriam, não agiu. Ah, mas então não agiu, tá aí a prova de que ele é cúmplice. Pô, tá difícil, né? Tá ficando esquisito, né? É só narrativa. Discutir comigo o plano para matar, ninguém nunca aconteceu, disse Bolsonaro. Então era um plano de estado de sítio? Talvez? Quem sabe? E qual seria o problema? Juridicamente falando, não há. Enquanto isso, a mídia continua. O leitor, né? Já sai o especialista e entra o leitor. Todo dia eu acordo e desejo estar escrito na capa do jornal Bolsonaro preso. É a mídia dizendo o que quer por meio do leitor, essa figura mítica. Vocês estão na torcida, vocês odeiam o Bolsonaro. Eu entendo. Tudo bem. Mas é isto Estado democrático de direito? É isto uma democracia?